Se você adora odiar o Mr. Darcy, é porque você ainda não teve a experiência de odiar a Lady Susan. Para fazer assim uma geral sobre o que é a trama do livro. Você tem a Lady Susan, né? O título do livro, então você espera que Lady Susan seja a personagem principal, né? Então o livro começa com a carta da Catherine escrevendo sobre o receio que ela tá de receber na casa dela a Lady Susan. A Catherine é casada com o irmão do marido da Lady Susan, o Sr. Vernon, e o marido da Lady Susan acabou de falecer. Então, ela é uma recém-viúva que está indo visitar o irmão do marido, a mulher dele e os filhos. E aí, no caminho desse trajeto que ela vai fazer, e de novo, o trajeto é muito importante, porque o que a gente tem são pessoas caminhando entre cidades, saindo de Londres para uma cidadezinha, indo em direção a outra. E aí, nesse caminho, ela vai deixar a filha dela, a Frederica, numa espécie de escola, internato, porque ela está dizendo ali que a filha, ela não está se comportando muito bem, né? E aí a gente vai descobrindo nas cartas que a Lady Susan escreve para a amiga dela, a Alicia Johnson, que a filha não quer se casar com a pessoa com quem a Lady Susan quer que ela case. E ela acha que ela está fazendo um escândalo por causa disso, então ela vai ficar lá na escola, vai aprender, e aí depois ela vai ser convencida pela mãe a casar com esse rapaz que a mãe quer que ela case. Então a gente tem esse primeiro momento do livro, a Lady Susan escrevendo sobre essa situação para a amiga Alicia e a Catherine relatando numa carta para a mãe esse receio da chegada da Lady Susan na casa dela. Então as cartas são trocadas entre personagens diferentes. Algumas cartas são da Lady Susan para alguém, a Catherine escreve para a mãe, escreve para o pai dela, escreve para o irmão. É uma mistureba. O livro vai mostrando carta tal, de fulano para fulana, e aí a cidade de onde está saindo aquela carta, que vai ajudando a gente a compor essa geografia. Muitas vezes eu tive que voltar e ler de quem era a carta mesmo. Quem está escrevendo isso? E fiquei me lembrando muito do que o Pedro estava falando no outro papo sobre romances epistolares, sobre ligações perigosas, que é meio uma fofocaiada mesmo, né? Você tem ali a galera falando fofoca atrás de fofoca a respeito do que pensa sobre a Lady Susan e sobre o que está acontecendo, e você vai juntando as fofoquinhas para ver o que você vai fazer com elas. Então, assim, a gente tem ali uma situação em que a Lady Susan, recém-viúva, está passando por um momento em que parece que vários rumores estão circulando na cidade em torno dela, porque ela teria seduzido 2 homens ao mesmo tempo, um deles, inclusive, casado, o outro que estava pretendente de outra mulher. E aí essas fofocaiadas todas em torno da Lady Susan vão circulando na cidade, razão também pela qual a Catherine está preocupada com a chegada da Lady Susan na casa dela, e também porque tem uma outra treta familiar anterior, a qual a gente não tem acesso a ela, só ao resquício dela, que a Lady Susan teria, de alguma forma, tentado fazer com que o casamento da Catherine não desse certo com o cunhado dela, né? Então é no meio dessas fofocas todas que a Lady Susan vai chegar na casa da Catherine e a história vai se desenrolar. E aí, num determinado momento da história, chega o irmão da Catherine para visitar ela, e ele, que já tinha ali tido todas essas informações ruins a respeito da Lady Susan, já chega também concordando com a irmã, que ela deve ser uma péssima pessoa e tal, mas quando chega e efetivamente conhece ela, passa a se encantar por ela, não necessariamente ali no começo, um encantamento no sentido de um interesse amoroso, mas ele percebe que as coisas que falaram sobre a Lady Susan não passavam de boatos e rumores, porque ela é uma pessoa inteligentíssima, ela explicou tudo o que aconteceu, ela deu a sua versão dos fatos, ele acreditou na versão dos fatos dela. E aí essa trama vai se embolar mais ainda quando a Frederica, que é a filha da Lady Susan, é expulsa dessa escola e vai para casa da família, no mesmo lugar onde está
a Catherine, o irmão, a Lady Susan e todas as pessoas nessa mesma residência. Então, assim, o que é legal do modo como esse livro é escrito é que você demora para entender o que você pensa sobre a Lady Susan. Você pensa, mas será? Eu pelo menos no começo, que assim, não, eu acho que são rumores. Eu concordo com o Reginald. São rumores, são fofocas, porque ela é uma mulher livre, porque ela é uma mulher inteligente, que se coloca no mundo e não aceita as coisas simplesmente como elas são. E aí você começa a acreditar de alguma forma nisso, né? Mas conforme você vai lendo, especialmente as cartas da Lady Susan para a amiga dela, para a Alicia Johnson, você vai vendo que ela é uma cobra. Não tem outra palavra. E você foi duvidando, né? E eu fui duvidando. Falei, não, gente, não sei. Vai ver, eu tô lendo também as cartas dela com esse olhar. Vai ver, eu tô sendo capturada pelos boatos. Mas e aí você fica nessa questão, né? Até você efetivamente considerar que ela é uma pessoa muito dissimulada, né? Ela é tipo a versão da oblíqua e dissimulada inglesa, porque ela consegue girar todos os acontecimentos em torno da vida dela e usar eles em todas as circunstâncias. Então ela consegue explicar coisas inexplicáveis, ela consegue justificar coisas injustificáveis, e aí todo mundo fica na dúvida, né? Todas as pessoas com quem ela interage ficam na dúvida de se confiam nela ou não, de se ela está falando a verdade ou não. Tem toda uma questão em relação ao relacionamento dela com a filha, que algumas pessoas acham que ela não tem afeto pela filha, e que ela é uma megera, e a filha tem pavor dela, mas num outro determinado momento, a narrativa que ela cria constrói a filha como uma espécie de ingrata que não entende, que tudo que ela faz por ela é pelo bem. Então vão sendo esses jogos, assim, né, em torno de o quão boa e o quão ruim é, de fato, a Lady Susan, né?